Olá, bom dia! Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a maravilhosa presença do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida também. Amém? Hoje nós estamos aqui para mais uma meditação da série baseada em uma pergunta, né? Mateus 27, verso 22, se encontra a pergunta-chave, né, desta série. Que farei então de Jesus chamado Cristo, né? Pilatos interroga o povo, né? Que farei então de Jesus chamado Cristo, né? Momentos antes ali da crucifixão de Jesus, né? E aplicamos essa pergunta a vários personagens, né, bíblicos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, enfim, uma série fantástica, né? E hoje não seria ou não será diferente, melhor dizendo. Hoje vamos ver a vida de mais um apóstolo, né? Já vimos a vida de Judas Iscariotes. Hoje nós vamos ver a vida de mais um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Está curioso para saber quem é? Então abra a sua Bíblia e também abra seu coração para as verdades bíblicas da Palavra de Deus. Atos capítulo 9, versos 5 e 6, depois 15, verso 15 e 16, tá? Eu vou ler o 5 e o 6 e depois 15 e 16. Ali diz assim: Ele perguntou, Paulo, né? Paulo perguntando. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Já sabe quem é? Exatamente. A história de Paulo. Paulo, ele foi um eloquente homem de seus dias, né? Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, né? Ele era rico, né? Segundo informações de Ellen White, do livro Atos dos Apóstolos, né? Ele era rico, e por ser rico ele não somente era influente, mas bem como fazia parte do Sinédrio, né? Então, rico, casado, né? Porque só poderia fazer parte do Sinédrio quem fosse casado, né? Rico, casado e influente. Ele era uma influência positiva ali na sociedade de seus dias, né? E até esse encontro com Cristo, ele era perseguidor voraz da igreja, né? Perseguia, matava, onde ele tinha ordem para ir, ele ia e matava, executava, encarcerava as pessoas, né? Esse era uma das atribuições de Saulo, né? Saulo depois vira Paulo, né? Paulo é o nome romanizado, né? Saulo já é mais hebraico,
justamente porque ele possuía dupla cidadania, né? Ele era judeu e romano, né? E então essa era uma das atribuições do apóstolo Paulo, até então, né? Antes da conversão, né? Aqui, capítulo 9 de Atos, vemos então Paulo sendo convertido pelo próprio Cristo, né? Não foi por nenhum outro apóstolo. Ele recebeu a conversão direta do próprio Cristo, né? Cristo se mostrou a ele. Ele até então conhecia Jesus de uma maneira e Jesus se apresentou a ele de outra maneira, né? E mal sabia ele que o que ele passaria do dia de sua conversão até o dia de sua morte, né? Ele não fazia ideia do que Deus tinha para ele, né? Assim como nós hoje também não fazemos ideia daquilo que Deus tem para nós, né? Caso nos submetamos à graça divina, caso nos permitimos estar sendo usados por Deus, né? E Paulo se permitiu ser usado por Deus e ele foi um extraordinário evangelista, né? Muitos dizem, e eu concordo, né? Paulo foi o maior evangelista do Novo Testamento, claro, abaixo de Cristo Jesus, né? Cristo Jesus e logo em seguida Paulo. Paulo ele escreveu 13 livros, né? 13 livros de Atos, né? Romanos. Ele começa a escrever o seu primeiro livro, não em ordem cronológica, tá? Mas ele começa a escrever de Romanos e vai até Gálatas, Efésios, né? Hebreus, melhor dizendo, Hebreus. Ele vai até Hebreus. Ele vai de Romanos até Hebreus, né? Escrevendo cartas pastorais, né? Como 1ª e 2ª Timóteo, né? 1ª e 2ª Coríntios, né? Que eram cartas às igrejas, né? Voltada mais para o cuidado das igrejas, né? Também. E depois ele escreve Hebreus, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses e assim por diante. Então ele foi muito utilizado por Deus, muito, grandemente utilizado por Deus. Ele esteve em atividade durante 13 anos de sua vida. O ministério de Paulo poderia ser muito mais do que 13 anos, né? Mas os 13 anos que foram separados, né, para ele trabalhar para Deus, ele foi muito profícuo, né? Ele foi muito, como eu diria, ele foi muito usado, ele usou muito bem desse tempo que ele teve para exortar as igrejas, para ensinar pessoas, né? Durante esse processo aí de cuidado, né? Aqui ele toma como discípulo, né? João Marcos, capítulo 13 de Atos, né? Vemos aqui uma outra faceta do ministério de Paulo, né? Uma outra parte do ministério de Paulo, né? Porque ele discipula
João Marcos, que futuramente, né, futuramente daqueles dias, ele iria também escrever um livro chamado Marcos, né? Marcos também, mais para frente eu posso falar sobre Marcos, né? Quem foi Marcos, enfim. Mas aqui, quando em Atos 13, Marcos não passava de um adolescente, né, por volta de 17, 18 anos, mais ou menos, né? E Paulo já era evangelista, né? Paulo já era evangelista, já tinham se passado alguns anos desde a sua conversão, e aqui então ele discipula, ele tenta discipular o apóstolo João Marcos, que lá na frente ele vai escrever o próprio livro de Marcos, né? E aí teve uma confusão ali com Paulo e Barnabé, que era tio de Marcos, né? Mais para frente, numa outra oportunidade, posso falar sobre eles, né? Então ele teve essa treta, essa confusão, né? E aí eles se dividiram, né? Então Paulo, ele foi um homem muito enérgico, né? Ele era um homem muito de temperamento muito forte, né? Ele não aceitava qualquer coisa, né? Para ele tinha que ser tudo correto, né? Porque a educação dele foi assim, né? Não só dos pais, mas também os anos de estudo e etc., né? Formaram assim o caráter de Paulo, e ele transmitiu esse caráter para sua vida, né? Isso ficou com ele até o dia de sua morte, né? Mas Paulo ele foi grandemente usado por Deus, né, durante 13 anos para ele se tornar quem ele é hoje para o cristianismo de modo geral, né? Ele teve de realmente trabalhar e trabalhar muito, né? Muito. Então, e aqui está o ponto de start da vida de Paulo, né? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Então ele perguntou, ele obteve a resposta, né? E aí depois Paulo ele já estava parcialmente cego, né, pela glória que Cristo Jesus apareceu a ele, né, na estrada de Damasco, né? E aí então ele segue viagem até o encontro com Ananias, né? E daí tem esse todo desenrolar da vida de Paulo. Então, de modo prático, né, a pergunta dirigida à multidão, né, de Mateus 27, 22, foi respondida de modo positivo na vida de Paulo, né? Paulo respondeu positivamente, né? Mesmo não sabendo as consequências, né, que ele teria, né? Por exemplo, o naufrágio, picada de cobra, de serpente, chicoteado, enfim, mesmo não sabendo o que aguardava ele, mas ele aceitou pela fé, né, a missão de espalhar o verdadeiro evangelho, porque até então ele estava sendo um legalista, né? Mas a partir do momento que ele descobre que ele é convertido diretamente
por Cristo Jesus e não por qualquer outro homem, né? Não que seja errado, claro, né? O evangelismo é eu ir até você, né? E explicar ali as verdades da palavra de Deus, não que isso seja errado, né? Até o apóstolo Paulo, ele depois foi para a casa de Ananias, e com certeza Ananias, num primeiro momento, deve ter ficado assustado, né? Porque realmente a fama de Saulo não era nada positiva, mas depois que ele foi instruído pelo Espírito Santo, né? A partir do momento em que Paulo foi convertido, Ananias, como falei, ficou assustado, mas depois, com a chegada do apóstolo, ele foi vendo a situação, enfim, conhecendo mais do que Deus tinha feito na vida de Saulo. Ele com certeza deve ter explicado muito mais coisas do que Paulo poderia imaginar, né? E isso acontece comigo e com você hoje, né? Deus usa pessoas, né, de diferentes nações, diferentes países, diferentes cidades, né, para levar a palavra de Deus avante, né? Assim como Deus usou a vida de Paulo para que o evangelho fosse levado a muitas pessoas, né, de seus dias, assim ele deseja usar a mim e a você também no dia de hoje, né? E qual vai ser a nossa resposta, né? Será positiva? Será negativa? Não temos outra escolha a não ser positiva ou negativa, né? São essas duas opções que Deus nos dá para recebermos o Evangelho e levarmos avante esse Evangelho, né? Então veja que o apóstolo Paulo, ele foi amplamente usado por Deus durante 13 anos de sua vida. 13 anos. Para ele se tornar quem ele é hoje, da forma como ele é conhecido hoje, muita coisa mudou, né? Muita coisa do caráter de Paulo mudou. Tanto é que lá no final, né, da vida de Paulo, ele pede um pouco antes, né? Ele pede para que João Marcos volte, né? Porque ele era necessário para o momento em que o apóstolo Paulo estava vivendo ali, antes, um, um pouco antes, bem antes da morte de Paulo. Então ele reconhece, né, que num primeiro momento ele pisou na bola, ele forçou demais, né, mas depois ele reconhece que precisa da ajuda de Marcos, né, e Marcos se dirige então ao apóstolo Paulo, né, ele vai até onde o apóstolo Paulo está, né. Então ele soube, ele reconheceu isso, né. E cabe a nós hoje também reconhecer que em determinadas situações, né, precisamos de ajuda, precisamos de apoio, assim como o apóstolo Paulo precisou, e que estejamos de braços abertos, né, para receber as pessoas, né? Assim como João Marcos era a nova geração, né? Os desafios da nova geração, né? Então, Marcos, ele discipulou a nova geração, né? O discipulado de Paulo para com João Marcos teve efeito, se não no primeiro momento, mais tarde, quando ele precisava de apoio, né? E assim também foi com Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor, né? Estava começando, nova geração também, né?
o apóstolo Paulo já estava praticamente aguardando aí a morte, quando ele chama Timóteo, quando ele escreve a carta a Timóteo, né? Então, veja que a influência do apóstolo Paulo durante esses anos, durante esses 13 anos, né, de trabalho intenso para Deus, resultou não só na conversão de pessoas, mas em implantadores do Evangelho, né, como Timóteo e como João Marcos, né, que foi discipulado por um bom tempo por Barnabé, mas quem começou foi Paulo. Teve uma desavença ali, a gente pode estudar isso mais tarde. Mas lá na frente, diante de uma situação que Paulo vivia, era necessário o João Marcos, né? E diante de uma situação que ele vivia, era necessário o Timóteo. Então veja que durante esses 13 anos do apóstolo Paulo, Paulo plantou muitas igrejas, né? Converteu muitos crentes aos pés de Jesus, levou muitos crentes, muitas pessoas que não eram crentes aos pés de Jesus, e fez um trabalho de evangelismo ali na Ásia, né, também. Aliás, na Europa, né, aqui na Europa, porque estou falando aqui na Europa. Então, Paulo ele viajou bastante, né, por alguns lugares aqui da Europa, né, aí convertendo, trabalhando, plantando, colhendo, batizando, né? E esse é e esse é o chamado de Deus para nós. Trabalhar para as pessoas, trabalhar para Deus, salvando pessoas, né? Quer seja plantando, quer seja colhendo, quer seja batizando, quer seja discipulando, quer seja levando a palavra pelas redes sociais, né? Folhetos, eventos, né? Enfim, tem uma variedade de atividades que podemos fazer para Cristo Jesus, né? Utilizando assim a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus nos deu, né? O mesmo Espírito Santo que capacitou os discípulos, ele pode e irá nos capacitar também, né? Então a resposta prática na vida de Paulo foi positiva, né? E volto a perguntar, e eu? E você? Qual será a nossa resposta prática no dia de hoje em relação ao trabalho de Deus? Você aceita trabalhar para Deus? Você quer se permitir ser um veículo, um canal de bênção para as outras pessoas? Veja, eu estou aqui, estou me permitindo ser um canal de bênção para as outras pessoas. E eu espero que sua vida, que sua pessoa, né, também se permita, né, ser um canal de bênção para as outras pessoas, né? Não deixe o Evangelho parar em você. Leve o Evangelho à frente, né? Leve o Evangelho avante. Leve o Evangelho para alcançar outras pessoas. E assim então apressar a volta de Jesus. Leve o Evangelho para quem tem sede e fome da palavra, né? Porque nada mais justo, né, do que eu e você termos sede. Nada mais justo também do que Jesus ter a água. Aliás, nada mais justo do que termos sede
né, e fome. E também nada mais justo do que Jesus ser o pão e a água que veio do céu, né? Então, o pão e a água que vem do céu com certeza irá saciar a sua vida e a minha vida. Sabe por quê? Porque eu amo Jesus e tenho certeza que você também, né? E tem uma frase que eu gosto do apóstolo Paulo, que eu amo essa frase, né? E quero deixar ela com você antes de encerrar esse vídeo, né? Esta meditação. Romanos capítulo 1, verso 16, lá diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você aceita Jesus? Você compreende que o Evangelho é o poder de Deus na sua vida? Você compreende que o Evangelho sendo o poder de Deus na sua vida, que Deus deu a salvação para você, efetuada na cruz do Calvário? Se você compreende essas verdades que eu falei aqui agora, né, ore comigo. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essas verdades que o Senhor nos dá. Também te peço que o Senhor nos converta a cada dia, né? Que a chuva do Espírito Santo se derrame sobre cada um de nós. Que nós venhamos a ser batizados pelo Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas e erros, e que possamos levar Cristo Jesus às outras pessoas. Assim como o apóstolo Paulo foi grandemente utilizado por ti, que nós venhamos a nos permitir sermos utilizados por ti para a salvação das outras pessoas. Perdoe nossos pecados, abençoe nossos amigos, familiares, onde cada um deles se encontra. E que todos nós estejamos engajados na seara do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, não se esqueça, se você tem sede, Jesus é o pão. Se você tem sede, Jesus é a água. E se você tem fome, Jesus é o pão. Um forte abraço e até a próxima.